Leitura do livro O Peregrino, de John Bunyan, parte 7. O aposento de cristão. Conversaram juntos por horas a fio, noite adentro. Depois de pedirem proteção ao Senhor, se retiraram para descansar. Alocaram o peregrino em um amplo aposento, cuja janela era voltada à direção onde nasce o sol. O quarto se chamava Paz. Ali dormiu até o raiar do dia e acordou cantando: com quão grande provisão fui agraciado! Jesus mostra, de fato, grande amor e cuidado para com os peregrinos que receberam perdão. Já se aproxima a porta da salvação. Pela manhã, levantaram-se todos e, depois de conversarem mais um pouco, disseram a cristão que não deveria partir antes de ver as raridades que ali havia. Primeiro, levaram-no a uma sala de estudos, onde apresentaram a ele os registros muito antigos, nos quais, se bem me lembro do sonho, traziam primeiro a linhagem do Senhor da Montanha, filho do ancião de dias, cuja origem vem da geração eterna. Também estavam registradas suas obras, os nomes dos muitos que o haviam servido, e como ele os colocara em habitações tamanhas que nem o número de dias, nem o desgaste poderia fazer desvanecer. Cristão acompanhou a leitura de alguns dos dignos atos realizados por seus servos, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Hebreus 11, 33, 34. Leram também outro parágrafo para cristão, numa outra parte da casa, que mostrava o quão disposto estava o Senhor a receber qualquer pessoa em seu seio, ainda que no passado tenha desferido grandes afrontas contra ele e seu procedimento. Nos registros havia inúmeras histórias famosas acerca de tais coisas. Cristão se deliciou em cada uma delas, tanto nas modernas como nas antigas, junto com as profecias e predições do cumprimento de diversos eventos, para o terror e assombro dos inimigos, para o conforto e alívio dos peregrinos. No dia seguinte, o levaram até o arsenal, onde apresentaram a ele toda espécie de arma providenciada pelo Senhor, para munir os peregrinos: espada, escudo, elmo, couraça, o recurso da oração e calçados que não se gastam. Havia no arsenal o suficiente para arnesar tanto os homens a serviço do Senhor quanto a estrelas no céu. Cristão foi apresentado aos mecanismos usados em maravilhosas realizações. Mostraram-no o cajado de Moisés, o martelo e a estaca com que Jael matou a Sísara, o cântaro, as trombetas e lamparinas com que Gideão derrotou os exércitos de Midian. Os olhos de Cristão contemplaram a queixada com a qual Sansão derrubou os 600 homens. Ali estavam a funda e a pedra usadas por Davi para derrotar o gigante Golias, e a espada com a qual o Senhor encerrará os homens de pecado no dia em que se levantar. Cristão viu coisas muito excelentes naquele lugar e com elas se maravilhou. Feito isso, se retiraram outra vez para descansar. Em meu sonho, vi que no dia seguinte, Cristão se levantou para seguir viagem, mas a família solicitou que se alongasse com eles por um dia a mais, dizendo que, se pudesse ficar, lhe mostrariam as montanhas deleitantes, que trariam terno conforto ao seu coração, pois ficavam mais próximas do almejado refúgio do que o lugar onde estavam situados. Assim, Cristão consentiu. No raiar do dia, levaram-no para a parte superior da casa
e lhe pediram que olhasse para o sul. Assim Cristão o fez. Contemplou de longe uma belíssima terra montanhosa, repleta de natureza, vinhedos, frutas de todos os tipos, flores, fontes e muitas outras belezas a se admirar. Isaías 33, 16 e 17. Cristão perguntou o nome da terra e responderam que se chamava Terra de Emanuel. Comum, assim como a casa onde estavam, a todos os peregrinos. Quando chegares lá, verás o portão da cidade celestial. Os pastores que ali rodeiam o farão aparecer. Cristão decidira, enfim, seguir viagem, e foi encorajado a fazê-lo. Mas, primeiro, os habitantes do palácio pediram que o peregrino os acompanhasse outra vez até o arsenal. Ao voltarem para a sala, vestiram-no da cabeça aos pés, com toda a armadura adequada, para que pudesse se defender caso fosse atacado. Feito isso, foi levado pelos novos amigos ao portão, onde Cristão perguntou à vigilante se vira algum outro peregrino passar pelo caminho. Vigilante: sim, senhor. Cristão: por acaso o conhecias? Vigilante: perguntei por seu nome e me disse que se chamava Fiel. Cristão: oh, Fiel? Sei de quem se trata. É um de meus conterrâneos, vizinho próximo. Ele vem do lugar onde nasci. Quão adiante achas que pode estar agora? Vigilante: a essa altura, acredito que já tenha alcançado a parte baixa da montanha. Cristão: Deus esteja contigo, bom vigilante, e lhe acrescente milhares de bênçãos, mas pela tua bondade para comigo. Cristão seguiu em frente na companhia de discrição, piedade, caridade e prudência, que decidiram fazer-lhe companhia até a parte baixa da montanha. Cristão: tenho a impressão de que será tão perigoso descer a montanha quanto foi difícil subi-la. Prudência: sim, será. É uma tarefa difícil para um homem descer o vale da humilhação, onde estás prestes a chegar, sem escorregar. É por isso que viemos contigo. Com muito cuidado, desciam a montanha, e apesar de toda a cautela, Cristão escorregou por uma ou duas vezes. Então, vi em meu sonho que, ao chegarem ao sopé da montanha, os bons companheiros de Cristãos entregaram a ele um pedaço de pão, uma garrafa de vinho e uma porção de uvas secas. Assim continuou a caminhar. No Vale da Humilhação, o pobre cristão passou por maus momentos. Após caminhar poucos passos adiante, encontrou um terrível demônio vindo em sua direção, cujo nome era Apolião. O medo tomou conta de Cristão e nele gerou dúvida. Questionava-se se deveria retornar ou permanecer firme onde estava. Considerou que suas costas não estavam protegidas pela armadura, portanto, concluiu que não poderia virar as costas para o inimigo, pois isso daria a ele vantagem para atingi-lo com seus dardos. Cristão aborda Apolião. Cristão arriscou permanecer firme onde estava, ponderando: se desejo viver, essa é a melhor atitude a ser tomada. Quando Apolião aproximou-se de Cristão, pôde-se ver com clareza as suas formas. Um monstro horrendo, coberto por escamas semelhantes às de um peixe, símbolo de seu orgulho. Tinha asas como as de um dragão e patas de urso. De seu estômago saíam fogo e fumaça, e sua boca se assemelhava à de um leão. Ao encontrar-se com o cristão, Apolião o fitou com desdém e começou a questioná-lo. Apolião: de onde vens e para onde vais? Cristão: venho da cidade da destruição, lugar onde habita muita maldade, e caminho para a cidade de Sião. Apolião: dizes, então, que eras um dos meus? Pois toda aquela cidade pertence a mim. Sou o príncipe, o Deus de tudo aquilo. Como ousas fugir do teu rei? Se não julgasse útil que continues a prestar-me serviço, terminaria com tua vida agora.
agora mesmo, com um único sopro. Cristão. De fato, nasci sob teus domínios, mas o trabalho era tão pesado e pagavas teus servos com tanta miséria que mal era possível viver. Pois o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Portanto, conforme amadureci em idade, fiz como qualquer pessoa sensata faria. Procurei uma forma de remediar minha situação. A tentativa de persuasão de Apolião. Apolião. Príncipe algum abre mão de um súdito com tanta facilidade. Também eu não perderei a ti tão cedo. Se o problema fora o trabalho e o salário, conforme reclamaste, fique feliz em retomar a tua pátria. Tudo o que se pode encontrar em meus domínios pertencerá a ti. Cristão. Mas sou agora servo de outro que é rei, até mesmo dos príncipes. Como poderia voltar a ti? Apolião. Tu fizeste como diz o provérbio. Trocaste o mal pelo pior. Mas é comum em meu trabalho receber de volta aqueles que se confessaram servos dele, pois depois de um tempo acabam por retornar a mim. Verás que o mesmo acontecerá contigo, e então tudo ficará bem. Cristão. Dei a ele minha fé e jurei lealdade. Como poderia voltar atrás em minha palavra sem ser considerado um traidor? Apolião. Fizeste o mesmo para comigo. Apesar disso, estou disposto a passar por cima de tudo, se desejares retornar a mim. Cristão. O que prometi a ti fora em minha minoridade, logo não tem valia. Além disso, espero que o príncipe, sob cuja bandeira agora marcho, me absolva de tal promessa para contigo e me perdoe por tudo o que fiz para te agradar. E digo a ti, Apolião destruidor, a verdade sobre meu real senhor. Gosto de servi-lo. Gosto dos ganhos, dos servos que comigo trabalham. Aprecio seu governo, sua companhia e sua terra muito mais que um dia apreciei o que a ti pertence, ou o que de ti vem. Portanto, desista de tentar me persuadir. Sou servo dele e persistirei em segui-lo. Apolião. Considere bem enquanto conservas o sangue frio e pense no que poderás encontrar no caminho que trilhas. Tu sabes que a maior parte dos teus servos tem um fim terrível por haverem infringido minhas leis e transgredido contra mim. Quantos deles não morreram de forma vergonhosa? Além disso, dizes que o trabalho dele é melhor que o meu, mas por que ainda não saiu do lugar onde habita para libertar seus servos? Quanto a mim, porém, o mundo inteiro é testemunha. Por inúmeras vezes libertei aqueles que me servem fielmente, seja por poder ou astúcia, nas mãos dele e dos seus. Das mãos dele e dos seus. Apesar de estarem sob seu comando, assim também libertarei a ti. Cristão. Ele se demora para libertar os seus, a fim de provar o amor dos seus servos e ver se permanecem fiéis a ele até o fim. E acerca do fim terrível de seus servos, conforme disseste, estou certo de que fora para eles um fim de glória muito excelente, pois não esperavam ser libertos dos males presentes, e de certo sabiam aguardar pela glória vindoura, a qual receberão quando o seu príncipe vier em sua glória com os anjos. Apolião. Já o traíste no teu serviço. Como esperas receber algo dele? Cristão. Quando, Apolião, fui infiel ao meu senhor? Apolião. Assim que saíste de casa, desfaleceste e quase te afogaste no pântano da desconfiança. Tentaste trilhar caminhos alternativos para se livrar do fardo, quando deverias ter ficado com ele até que o teu príncipe o retirasse das tuas costas. Além disso, tu te entregaste ao sono pecaminoso, perdendo o objeto de mais valor para ti. E mais, quase voltara para trás, quando os leões te encheram de medo. Quando falas da jornada que tens percorrido, de tudo o que ouviste e viste, emerge em ti a vanglória. Cristão. Tudo o que dizes é verdade,
e ainda muito mais que esqueces de mencionar. O príncipe que sirvo e honro é misericordioso e perdoador. Ademais, estes males me dominaram quando ainda estava sob teus domínios, pois ali eu os tomei para mim. Por eles lamentei, pedi perdão e alcancei a misericórdia do meu príncipe. Apolião não pôde conter-se de raiva e disse: Apolião, sou inimigo do teu príncipe, odeio sua pessoa, suas leis e seu povo. Vim firme no propósito de me contrapor à tua decisão. Cristão. Apolião, vê bem o que fazes. Estou na estrada do rei, o caminho da santidade. É bom que tomes cuidado. Ao ouvir o aviso de Cristão, Apolião estendeu-se a ocupar toda a largura do caminho e disse: Não tenho medo. Prepara-te para morrer, pois eu juro pelo meu covil infernal que não te deixarei avançar neste caminho. Arrancarei de ti a tua alma. Dizendo isto, lançou um dardo inflamado contra o peito de Cristão. Todavia, Cristão tinha no braço o escudo e bloqueou o ataque, escapando do golpe. Desembainhou a espada, pois viu que era hora de agir, enquanto Apolião lançava-lhe dardos tão espessos quanto granizo. Os esforços de Cristão não foram o suficiente para livrá-lo de ser acertado na cabeça, na mão e em um dos pés. Ferido, recuou alguns passos e Apolião continuou empenhando em tirar-lhe a vida. Cristão conseguiu recobrar as forças, tomou coragem e resistiu tanto quanto pôde. O doloroso combate durou cerca de metade de um dia. Cristão estava já por um fio, cada vez mais enfraquecido, por razão de suas feridas. Então, Apolião aproveitou a oportunidade e começou a aproximar-se dele, desferindo golpes corpo a corpo e causando-lhe uma terrível queda. A força do golpe fez a espada se soltar da mão de Cristão. Apolião, agora estou certo de que és meu. Cristão vira a morte se achegar e começou a perder as esperanças. Mas Deus quisera que, enquanto Apolião se preparava para dar seu último golpe e acabar com a vida do bom homem, Cristão rapidamente estendeu a mão e alcançou sua espada, tomando-a e dizendo: Ó inimigo meu, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Miqueias 7:8. A vitória de Cristão sobre Apolião. E então desferiu contra ele um golpe fatal que o fez recuar, como quem é mortalmente ferido. Percebendo isso, Cristão ganhou novas forças e o atacou outra vez, dizendo: Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Com este último golpe, Apolião abriu suas asas de dragão e fugiu depressa. E Cristão não voltou a vê-lo. Tiago 4:7. Homem algum pode imaginar tamanho combate, senão quem o testemunhara como eu. Os gritos e terríveis rugidos de Apolião durante toda a luta, pois falava como um dragão, contrastando com os gemidos e suspiros de dor saídos do coração de Cristão. Durante a longa batalha, os olhos de Cristão só brilharam de alegria quando percebeu que havia ferido Apolião com sua espada de 2 gumes. Chegou a sorrir e voltar os olhos para o alto. Aquela fora a cena mais horrenda que já presenciei. Onde poderia ser vista luta mais desigual? Cristão enfrentou um anjo, isso é descomunal. Fora valente, munido de escudo e espada. Fez o terrível dragão bater em retirada. Ao fim da batalha, Cristão disse: Rendo graças àquele que me livrou da boca do leão e àquele que me deu auxílio para derrotar Apolião. E prosseguiu: Grande Beelzebu, capitão do inimigo,
Planejaste minha ruína, colocaste-me em perigo. Teu demônio ardiloso enviaste para a luta, criatura infernal, aguerrida a sua conduta. Abençoado fui, porém, com a preciosa ajuda da força da espada que o fez recorrer à fuga. Rendo graças àquele que é autor de todo o bem. Bendito seja o seu santo nome, para todo sempre. Amém.